No caso deste ano de 2009, estamos a arrancar esta semana com o ciclo de reuniões daquilo que nós chamamos de opções participadas, mas que é um processo de orçamento participativo. E, portanto, ainda não é perceptível, o conjunto de reuniões que fizéssemos, tenha havido esse clique das pessoas perceberem as dificuldades. Mas nós temos o cuidado de chamar a atenção para isso, ou seja, no nosso caso, de explicar às pessoas que aquilo que eram projetos que tínhamos a ambição de concretizar um determinado espaço de tempo, neste momento é mais complicado, por via da crise que toda a gente sente em casa. Portanto, eu penso que as pessoas percebem isso com alguma facilidade, porque o orçamento das autarquias tem muito a ver, no caso de Portugal, com a dinâmica da atividade económica, porque as autarquias são muito pouco dependentes do orçamento. No caso, pelo menos, das autarquias urbanas, como é o caso da minha, que fica na área metropolitana de Lisboa, estão muito pouco dependentes do orçamento de Estado e muito dependentes da atividade económica local. E, portanto, esta crise bate fundo nas receitas das autarquias e, portanto, tem impactos diretos naquilo que é o envolvimento do município e a sua disponibilidade económica para fazer face a determinados investimentos. O que é uma contradição com aquilo que seria quase uma obrigação, num momento destes, de haver mais investimento público também a nível local para fazer face à própria crise. Portanto, isto é um pouco contraditório, mas é uma realidade com que temos que confrontar as pessoas também. E as pessoas penso que percebem isso. Acha que ter um papel decisional aumenta a responsabilização do cidadão frente às escolhas públicas, em relação, por exemplo, a um processo que seja meramente consultivo, onde as pessoas são escutadas e depois alguém mais escolhe? Eu penso que sim, não tenho dúvidas nenhumas de que aumenta, e basta ver o envolvimento que algumas pessoas têm neste processo desde o início. Nós iniciámos este processo com este modelo há 3 anos atrás. No primeiro ano foi mais consultivo. A partir do segundo ano deste mandato, já neste modelo em que há uma decisão real da parte dos municípios envolvidos, e nomeadamente aquelas pessoas que se oferecem como delegados e que depois são escolhidos pela Assembleia como delegados, acabam por ter um envolvimento neste processo muito presente. Portanto, acompanham as obras, acompanham os serviços da Câmara quando essas obras vão ter início, estão presentes, têm estado presentes todos os anos e acabam por ser um auxiliar precioso do trabalho da autarquia na concretização desses projetos. Portanto, o facto de terem sido eles a decidir, ou de terem sido eles a propor e da Câmara ter aceito essas decisões e ter concretizado, aumenta o envolvimento das pessoas, claramente. Um processo desse tipo tem dificuldade nas relações entre duas autarquias, da qual, que são as freguesias, normalmente teve o papel de ser o fluidificador das relações com a cidadania. O que é que acontece quando a Câmara começa esse processo desde um nível superior? Você consegue uma relação positiva com as freguesias ou tem frições? Sim, não tem frição, até porque no caso de Sesimbra não foi a freguesia que começou primeiro. Começaram ao mesmo tempo. A freguesia, por acaso, até é da mesma força política que a Câmara, portanto, nem há aqui algum caso de haver aqui alguma disputa de territórios ou alguma disputa política. Foi exatamente na mesma altura, a freguesia também tentou fazer um processo, mas no caso da freguesia foi um modelo mais do tipo consultadoria, mais do tipo de consulta às populações do que propriamente de ter capacidade, até porque as freguesias também têm capacidades mais limitadas em termos orçamentais, muito mais limitadas do que as câmaras municipais. E, portanto, foi um pouco isso que se fez. E depois acabou por a freguesia deixar cair um bocado este processo, essencialmente porque o processo da Câmara Municipal é um processo que dá uma grande voz às freguesias e dá uma grande voz aos fregueses, digamos assim. A freguesia onde isso estava a acontecer era a freguesia do Castelo, que é a freguesia de maior área territorial do concelho, e nós na freguesia do Castelo fazemos 9 reuniões com a população, portanto corremos praticamente as aldeias todas da freguesia. Portanto, a Câmara estava a fazer mais reuniões com a população do que fazia a própria freguesia e, portanto, o processo e o Presidente da Junta de Freguesia está perfeitamente envolvido no atual processo, com a Câmara também, e, portanto, não se põe essa questão de haver aqui alguma disputa de territórios entre a Câmara e a freguesia. É difícil dar conselhos porque eu não conheço bem a realidade sueca. Por acaso estive uma vez, até há pouco tempo, em Estocolmo, no ano passado, mas tenho um pouco a noção de que os problemas com que se confrontam as nossas populações e que alimentam o nosso orçamento participativo são bastante diferentes do que têm as populações suecas. No caso do Concelho de Sesimbra, as coisas têm muito a ver com a forma com as pequenas obras que faltam fazer, com o passeio, com o paragem dos autocarros, com a passadeira que não está feita, etc. Tem a ver com a forma como funcionam os serviços urbanos e, portanto, eu não sei se este tipo de dramas são os mesmos que
que existem na Suécia, duvido bastante que sejam. Eu creio que na Suécia as coisas estarão a esse nível já mais bem estruturadas do que em Portugal. Mas, de qualquer forma, com certeza que este processo de participação se poderá, no caso de outros países, ter a ver com o funcionamento do centro de saúde, com o funcionamento da escola, com o funcionamento de uma série de outras coisas. E, no caso de Sesimbra, aquilo que me parece que é, se me puder dar ao luxo de dar um conselho, aquilo que me parece que é interessante no nosso modelo é o tal modelo de haver uma codecisão das pessoas no processo e, portanto, se houver alguma coisa ao nível da sociedade sueca que possa passar por este processo de codecisão, penso que é o caminho certo para conseguir envolver melhor as pessoas.